Bom, e dando continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 7, os maias habitaram territórios da América do Norte, onde atualmente é o sul do México e a América Central, atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Esse povo se organizou em centros urbanos geralmente independentes, ainda que alguns tenham formado pequenos reinos ou confederações. Assim, né? Os maias não formaram um império unificado como outros povos pré-colombianos que iremos estudar. O apogeu desse grupo ocorreu entre 1000 anos antes de Cristo e 250 anos depois de Cristo, com o declínio, né, entre 650 e 950. Os motivos para esse declínio são vários e ainda serão estudados também. Isso não quer dizer que os maias desapareceram, mas que eles se dispersaram, né? E que sua cultura influenciou outras regiões da América Central. As ruínas de muitas cidades, estradas e fortalezas indicam que os maias construíam e constituíam grande população, estimada entre 10 a 15 milhões de pessoas. Bom, por volta do ano 1000 a.C., o povo maia vivia em pequenas aldeias localizadas em parte na atual Guatemala, na América Central. Com o passar do tempo, as aldeias se espalharam para o sul do atual território do México e para toda a região que hoje corresponde a Guatemala. Foi somente a partir do ano 300 que as cidades maias foram constituídas. As pesquisas sobre esse povo indicam que ele se organizou politicamente em cidades e estados independentes, governadas pelas elites locais. Na maior parte desse lugar, né, ou desses lugares, os governantes eram homens, poucos são os registros de mulheres. Bom, e as ruínas das cidades revelam construções como grandes pirâmides, com escadarias, né, para se chegar ao topo, palácios, ruas pavimentadas, templos e campos de jogos, além de casas onde morava a população mais pobre. Os maias destacaram-se pelo avançado conhecimento em áreas como matemática, né? Teve bastante destaque, né? Muito antes dos hindus. Eles desenvolveram o conceito de zero e uma forma de representá-lo. Astronomia e astrologia também. Eles faziam muitas observações dos astros e tinham registros preciosos dos movimentos da Lua, dos planetas e da ocorrência de eclipses. Essa observação dos astros estava ligada à religião. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, cultuavam vários deuses da natureza, como o deus Sol, a deusa Lua, o deus do milho ou da chuva. Esses rituais faziam sacrifícios humanos, pois acreditavam que os deuses se alimentavam do sangue humano. Os sacerdotes eram responsáveis não apenas pelas funções religiosas, mas pelas criações artísticas, enfatizadas na arquitetura, escultura e nas pinturas de murais em baixo relevo. As pinturas encontradas indicavam a realização de sacrifícios humanos, além de descreverem cenas de guerra. Os maias tinham um sistema de escrita em hieróglifos, que usavam para registrar fatos ocorridos com a nobreza, como casamentos, nascimentos, mortes ou ascensão ao poder. Os registros eram feitos em monumentos de pedras e murais de parede e em vasos também. Os maias seguiam um calendário complexo que fazia a chamada contagem longa de vários ciclos temporais, como dias, semanas, meses, anos e também séculos. Meus queridos, já os astecas viveram em áreas que atualmente correspondem ao México, na América do Norte. Seu império durou cerca de 200 anos e sua capital era a cidade de Tenochtitlan, atual, né,
cidade do México. Estudiosos calculam que o território do Império Azteca era ocupado por cerca de 6 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Por volta do século XIII, os astecas habitavam a região do Vale do México e em 1325 instalaram-se na capital. A partir dessa mudança começaram as conquistas e expansões de seu império, que durou até a chegada dos espanhóis. Bom, no século XIV, os astecas iniciaram a conquista de territórios, primeiramente das cidades próximas, por meio do uso de um exército grande e bem organizado. As cidades e os povos conquistados eram divididos em províncias e eram obrigados a pagar tributos. Os cobradores de impostos viajavam por toda a extensão desses territórios, garantindo a arrecadação dos pagamentos para o império. A produção de alimentos era bem variada. Havia mercados espalhados por todo o império. Assim ficava garantida a distribuição de alimentos por todos os lugares. A sociedade asteca era altamente militarizada e valorizava seus guerreiros. Por vezes, o vestuário utilizado lembrava animais como crocodilos, águias, jaguares. Bom, a fim de invocar a força desses animais nos combates. Os guerreiros astecas utilizavam armaduras, escudos, lanças, espadas de madeira com lâmina de pedra, bem cortantes. Eles carregavam escudos cobertos com couro, enfeitados com penas. As vitórias dos guerreiros nas batalhas eram compensadas e recompensadas com terras, escravizados e outros tipos de riquezas também. Quando capturavam mais de um inimigo nos combates, passavam imediatamente à classe dos nobres. Bom, meus queridos, e os imperadores astecas e seus sucessores eram escolhidos por um conselho do imperador, chamado de Tlatoani. O imperador deveria dedicar-se às relações exteriores em tempos de guerra ou de paz. A sociedade também era hierarquizada, era constituída pela nobreza, funcionários reais e pelo restante da população. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, sendo que os homens eram responsáveis pelas atividades agrícolas e as mulheres pelas tarefas domésticas, pela fiação e também tecelagem. Em 1519, quando ocorreu a chegada dos espanhóis à região, quem ocupava o cargo era justamente Montezuma. Bom, essa é a segunda parte do nosso conteúdo. A aula que vem tem mais.